Agora sim, graça e a paz, boa noite a todos. Mais um culto para a glória do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto dominical, público, para agradecer o nome santo do Senhor. Já quero dar os bem-vindos aos irmãos que nos ouvem pela internet, pelas mídias sociais. Sejam bem-vindos ao nosso culto público da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Quero convidar os irmãos que estão aqui a ficarem de pé, abrir as vossas Bíblias, Salmos 66, Salmo 66. Mais um dia, né, queridos? O Senhor nos deu graça e estamos aqui para glorificar esse Deus que é vivo, que é santo e que é maravilhoso. Como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então abra comigo a sua Bíblia, você em casa também pode abrir, tá bom? E você pode participar. Já quero mandar um alô especial para todos os irmãos que nos ouvem, lá no México, lá na Holanda, também na África, os irmãos da África que têm nos ouvido, os irmãos aqui também do Brasil, em diversos estados brasileiros. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler, fazer leitura introdutória, amém, queridos? Salmos 66. Diz assim o texto. Todos acharam aqui? Amém. Ok. Acredito que em casa também os irmãos estão folheando a sua Bíblia também para ler conosco. O salmista nos diz assim: aclame a Deus os povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus quão quão temíveis são os seus feitos, tão grande é o poder dos seus inimigos, rastejam diante de ti, toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Aleluia. Venham e vejam o que Deus tem feito com seus impressionantes e as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Amém? Esse é o texto de hoje. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos glorificar os feitos poderosos do Senhor Jesus. Quero convidar você que está aqui hoje na igreja, no templo, você que está em casa. Vamos fazer uma oração introdutória para glorificar o nome santo do Senhor. Você que pode, abaixe a sua fronte. Nós vamos orar. Senhor, Tu és um Deus amado, um Deus poderoso. Nós estamos nesta noite orando a Ti. Pai, nós estamos diante de Ti. Queremos cantar, queremos louvar, queremos salmodiar diante do Senhor, porque Tu é um Deus digno de toda honra e de toda glória. Senhor, receba os nossos cânticos, os nossos louvores, receba o nosso culto, Senhor. O culto santo, vivo, racional até a Ti. Senhor, aonde esse vídeo, essa mensagem estiver chegando, que o Seu nome seja glorificado aos quatro cantos desse planeta, dessa terra, Senhor. Ó Deus, este é o nosso culto. Abrimos o nosso coração a fim de glorificar o Seu santo nome. Oh Pai, este é o nosso culto racional que ofertamos e oferecemos a Ti. E é nisso que nós cremos, num Deus que é digno de ser adorado. Por isso nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos nesse momento então cantar. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor Abundante Vida, que vai cantar, que vai louvar ao Senhor Jesus, para que juntos possamos exaltar o nome santo do Senhor. Você de casa pode cantar também, tá bom? Pode comentar aí na live, dar o seu alô, participar conosco em nome de Jesus. Cantemos. Amém, queridos. Graça e paz ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Como nós lemos aqui nos Salmos, o salmista ele aponta para as obras do Senhor, né? O que Ele faz, o que Ele fez,
o que Ele é. Nós queremos cantar isso nessa noite, tá bem? Vamos lá. Vamos cantar assim, ó. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só que vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Refletir a eternidade, tu és para mim mais que tudo aqui. Diga bem, reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar e reinar em mim, teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vamos de novo assim, sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo, reinar em mim, sobre teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Agora sim, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro nos dias, eu sofri. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Digo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o amor a Deus que levanta das minhas mãos é daquele que te pertence, Deus. Olha só aí, ó. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desânimo.
a gente está fazendo aquela oração de gratidão a Deus, surge aquela pergunta, pastor Zé: por que Ele nos salvou? Né? O que Deus viu de bom em nós, irmãos? O que Ele viu de bom em nós? O que nós podemos fazer para colaborar com a salvação? Nada, irmãos. Foi Ele quem fez, amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os olhos nesse momento e agradecer mais uma vez ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor me escolheu. O que o Senhor viu em mim? O que foi que o Senhor viu? Por que, Senhor, me salvaste? É por causa do seu grande amor, Senhor. E o Senhor fez descer sobre mim o teu Espírito. Que maravilha, irmãos. Com seus olhos fechados, a gente imagina aquele texto ali nos Evangelhos, onde Jesus chega para João e João pede para ser batizado. E Jesus diz: não, tu vai me batizar, João. E os céus se abrem e o Espírito do Senhor ali se manifesta como pomba descendo sobre aquele lugar. Sobre a minha vida e a tua vida, o Senhor derramou o seu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão preciosa salvação. Esse é o nome, irmãos: preciosa salvação do Senhor. Só pedir ajuda aqui, a colinha aqui do pessoal. O cântico diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E a tua alma? Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Espírito, vem me guiar, vem Espírito Santo me guiar, restaurar. Vem Espírito Santo restaurar, visitar. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo restaurar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Glória. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, Tu és a o direção, sol, Senhor. eu sou a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais, jamais. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Nunca sido fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia! Oh, Ele é o nosso alívio em todos os momentos. Aleluia! Vai Santo Senhor. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei? Aleluia! Tu és o meu alívio. És o meu alívio. Oh, vamos declarar mais uma vez. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Nós só encontramos em ti, Senhor. Pra onde nós iremos, Senhor, a não ser pra perto de ti, meu Deus. Aleluia. Somente em ti, Senhor, encontramos o descanso, a paz que nós necessitamos. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Jesus é o nosso alívio, né? Só Ele. Porque só Ele tem palavras de vida eterna para nós.
Que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja nesse momento a baixar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração? Por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão adoentados, aqueles que não puderam vir hoje por conta da situação física, mental e espiritual. Eu quero orar por essas pessoas, vocês que me ouvem também pela internet, você que precisa de uma cura, você que precisa de Deus, né? O Senhor vai dar um alívio neste momento, eu creio, através das canções, da palavra do Senhor Jesus. Senhor, nós cremos num Deus que nós servimos, um Deus santo, poderoso sobre todas as coisas. Ó Deus, nós oramos neste momento, Senhor, por aqueles e aquelas que estão doentes, aflitas, aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão internados nos hospitais neste momento, Senhor. Deus, a canção nos disse que Tu és o nosso alívio, Senhor. E não há outro além de Ti, Senhor. A nossa confiança não está em coisas, ou em dinheiro, ou em métodos. Nossa confiança está na Tua palavra, em Ti, porque Tu és o verbo vivo que desceu do céu. Ó Deus, nós diante de Ti, Senhor, nós rogamos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão com alguma dificuldade psicológica, física. Ó Espírito Santo, nós Te pedimos graça, Senhor. Nós Te pedimos, meu Pai, misericórdia, porque nós sabemos que é um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet, os irmãos que estão aqui no culto, sejam alcançados, sejam agraciados pelo poder da palavra e do Evangelho de Cristo. Nós cremos nisso, na palavra suficiente para nós, porque a palavra que alimenta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, Senhor. Nisso nós cremos e já agradecemos na certeza que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos podem dizer amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não tem sido fácil para ninguém, não é? Nós estamos em 2021, século 21, e em todos os aspectos da vida não tem sido fácil. Mas eu também não tenho dúvidas de que nós, os salvos, os predestinados, os escolhidos por Deus, vivem também na esperança de Cristo Jesus. Então é isso que nos dá força para estar aqui cantando, louvando ao Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente, de cada irmã, de cada irmão, pessoas. Você que nos ouve também pelos nossos canais de mídias sociais, que vai nos assistir depois pelo YouTube. Que Deus os abençoe. Essa semana o pessoal me perguntou: poxa, pastor Oséias, mas a Igreja Batista é uma igreja reformada. Sim, nós cremos nas doutrinas reformadas, não é? Mas mais do que isso, nós cremos em Cristo Jesus e na palavra que é suficiente para nós. Amém, queridos? Mas também nós estamos inseridos em um momento da igreja do século 21, onde nós também não vamos abrir mão de princípios, não é? Me perguntaram: poxa, mas vocês são uma igreja moderna? Eu falei: sim, nós somos uma igreja moderna. Lá tem pessoas jovens, moças, rapazes, irmãos, tem senhores, tem senhoras. Então, dentro do contexto da época do século 21, nós somos uma igreja moderna, sim, não é? Claro, com as doutrinas da sã doutrina, tá bom? Então, o que se tange aos princípios do Evangelho, nós não abrimos mão. Possa ser que nesse quesito nós somos um pouco conservador, ou um pouco velhos no ponto de vista, nesse ponto de vista. Mas, de forma alguma, nós estamos aqui para ser diferente. Pelo contrário, nós queremos ser parecidos com as Escrituras. Então, convido você que me ouve, você que me vê, os irmãos que estão aqui, a participar conosco, todos os domingos, às 19h15, neste culto público aqui.
Nós estamos em um local adaptado, obviamente, mas logo em breve estaremos em um local maior, né, que vai comportar outras pessoas. Eu tenho sentido, às vezes, que as pessoas querem estar aqui, mas o local é pequeno para estar. Então aguardem, participem online dos cultos, acompanhem nossas mídias sociais, acompanhem a nossa rádio reformada também, de conteúdos reformados, e vamos juntos aprender e continuar firme na presença do Senhor. Tá ok? Amém, queridos? Vamos então, neste momento, colher nossas ofertas. Então você que está aqui no templo físico, que queira ofertar, dizimar, entregar a sua oferta por gratidão e conforme a sua proporcionalidade, entregue ao Senhor com alegria, não é? Eu já quero aproveitar aqui e agradecer a toda a igreja que se dedicaram em promover uma ação conjunta, que foi uma galinhada da comunhão, e o propósito principal é glorificar a Cristo e, consequentemente, tudo aquilo que nós arrecadamos financeiramente para a nossa construção do templo. Então, obrigado aos irmãos que contribuíram, né, aos irmãos, juntamente com a irmã Lourdes, da equipe que comanda aí a questão da galinhada. Deus abençoe pelo trabalho, em nome de Jesus. Você de casa, você já sabe como pode nos ajudar, tá bom? Geralmente a gente posta nas nossas mídias sociais, o nosso Pix, como você pode nos ajudar. Tem os nossos contatos e você pode ofertar, se o Senhor tocou no seu coração, de nos ajudar, tá bom? Não tenha dúvida que toda a sua ajuda vai ser direcionada para a construção do nosso templo. Que a priori, nós estamos na segunda fase da construção, que é justamente a fase da base, né? Nós já colocamos bastante cimento, pedra, areia no chão, agora é para cima, né? Então, nós estamos aqui, devagarzinho, e o Senhor tem nos dado graça, tá bom? Porque essa obra não é nossa, essa obra não é do pastor Oséias, não é do pastor Zé, não é do presbitério, essa obra, essa igreja é de Cristo Jesus. Porque quem tem que ser glorificado e está sendo glorificado é Cristo Jesus. A sua oferta, a sua contribuição, a sua oração, a sua presença glorifica a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Então os irmãos já tiveram a oportunidade de ofertar aqui, eu quero orar com vocês. Pai, obrigado, Jesus, por ter nos dado condições de ofertar na sua casa. E nós não fazemos de peso, não, nós fazemos de alegria, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E de forma de gratidão nós ofertamos com o nosso culto vivo, santo, racional. Também ofertamos com as nossas ofertas voluntárias, os nossos dízimos, as nossas contribuições. Ó Deus, para que nós possamos cada dia mais termos condições de glorificar o seu santo nome. Obrigado por aqueles que têm nos ajudado também pela internet. Os irmãos, a membresia, o presbitério, os diáconos, todos os irmãos que têm juntos, em um só entendimento, feito o seu melhor para engrandecer o seu santo nome para a sua glória. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos convidar o pastor Zé Dias, o reverendo que vai ministrar. Vamos falar sobre a soberania, não é? Em detrimento da nossa responsabilidade humana. Vamos falar sobre isso hoje. Então, hoje o pastor Zé vai falar sobre a soberania de Deus. Também vai falar sobre a nossa responsabilidade humana com a questão da soberania. Tá bom? Só para finalizar aqui uma fala, que é importante falar isso. Geralmente sempre que eu estou dizendo aqui algumas perguntas que surgem durante a semana, e eu tenho essa oportunidade de falar com os irmãos aqui, não só para os irmãos que estão aqui presentes, pouco mais de 30, 40 pessoas, mas mais de 1000 pessoas depois que vão ouvir depois, vão assistir essa live, vão assistir esse vídeo, tá bom? Que é justamente, os irmãos podem nos acompanhar, tá bom? Pela internet, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube, e nós temos uma rádio. Então você que se gostar de ouvir mensagens cristocêntricas e louvores que glorificam a Deus, você pode nos solicitar aí
né, nessa live e pedir, olha, manda o link da rádio. É uma rádio online que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, tá bom? É só conectar lá, digitar o nosso endereço, né, o nosso link, ou você também pode baixar o seu aplicativo pelo Google Play, né? Que fala? Isso. Não é isso? Play Store, né? Você pode baixar lá a nossa rádio. Rádio IBRVA, que são as siglas da nossa igreja. Tá bom? E você pode acompanhar os nossos cursos, os nossos trabalhos, os nossos eventos. Tá bom? Para a glória do Senhor Jesus. Vamos receber o nome de Deus em nome do Senhor Jesus? Vamos todos ficar de pé então, irmãos. Já vamos preparar as Bíblias. A gente ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Saudades dos irmãos. Queridos, nesta noite aprove Deus de eu tentar trazer ao entendimento dos irmãos aquilo que na minha cabeça é algo comum. Mas às vezes a gente sabe algo para nós e tem de certa dificuldade para passar. Mas não é possível, porque esse tanto de texto que vocês vão ler hoje, vocês não vão entender. Que eu sei que eu não dou conta, mas o Espírito Santo é quem convence, né? Então hoje nós estaremos falando, até o tema da mensagem que eu passei para o pastor Zé foi o seguinte: há como harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Vamos. Hoje o Espírito Santo vai nos dar essa capacidade de compreendermos. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então é Ele que vai nos mostrar nessa noite. Então de pé como estamos, vamos curvar a nossa fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque para nós é um privilégio estarmos aqui reunidos novamente em Teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Os tempos ainda são maus, mas, ó Deus, nós já percebemos mudança, já percebemos melhoras, percebemos o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Ó Deus, e somos gratos por isso, ó Deus, porque podemos passar por esses momentos difíceis, ó Deus, sentindo o cuidado da parte do Senhor. Meu Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, meu Deus. Permita que as escamas da cegueira caiam dos nossos olhos e que através do Teu Evangelho, através da Tua Palavra, que é a verdade, ó Deus, nós sejamos libertos da nossa ignorância de conhecimento, porque a Tua Palavra diz que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Liberta-nos, ó Deus, daquilo que nos afasta do Senhor. E fala aos nossos corações nessa noite, de maneira que consigamos, ó Deus, compreender que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e que ainda assim nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Meu Deus, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Deixe sua Bíblia já no esquema aí que a gente vai passear por ela toda. Nós vamos passear de Gênesis a quase Apocalipse. Eu não lembro se eu peguei algum texto de Apocalipse, peguei não, mas vamos passear por toda ela. Há como harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? O que acontece? Eu percebo, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, hein? Eu percebo o seguinte: as pessoas, quando não conhecem a fé reformada, e que começam a estudar sobre a soberania de Deus, elas imaginam que, então se Deus é soberano, eu sou uma marionete e eu faço tudo o que Ele quer. Nós vamos conseguir compreender isso com a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele quem nos revela a verdade. Eu vou só induzir os irmãos e mostrar para os irmãos os textos que estão na Bíblia. É o que eu consigo fazer, né? Isso porque eu já anotei, porque se fosse para eu lembrar, eu nem lembraria. Mas é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Não seria a minha boa oratória, que nem é tão boa assim, mas o Espírito Santo, agindo em nós, é quem nos liberta até
de nós mesmos. Amém? Olha, nós sabemos que Deus é soberano, certo? E isso para qualquer cristão é normal de aceitar. É fácil. Mas nós também entendemos que o homem é responsável pelos seus atos. Essas verdades sempre andarão juntas e nós não podemos separá-las. Que Deus é soberano, acho que qualquer cristão, né, desculpa o linguajar, mas o linguajar de agora que fica mais fácil de entender, eu digo, qualquer cristão meia boca, que nem vai na igreja direito, sabe que Deus é soberano. Mas soberano até que ponto? Como nós conciliaríamos um Deus soberano que é amor, com tanta maldade que existe no mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? E a pandemia? Quanta gente não morreu? Pessoas que nós considerávamos boas, muitas novas, não é? Eu quero considerar um texto que eu encontrei na internet, eu procurei quem era o autor, não encontrei. Se depois os irmãos encontrarem, que diz o seguinte: o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Está calor, não está? Então, a ausência desse calor que nós estamos sentindo é o frio, né? Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta do calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. Assim também é a escuridão. A escuridão tampouco existe. A escuridão, na verdade, é a ausência de luz. Não é? Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores que se compõem em seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local do espaço? Apenas com base na quantidade de luz, né? Nesse local, não é mesmo? Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. E, finalmente, onde eu queria chegar, o mal existe? O mal não existe. Ou, ao menos, não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. É como nos casos anteriores, um termo que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou mal. Não é como a fé ou o amor que existem, como a luz e o calor. O mal resulta de que a humanidade não tenha Deus presente em seus corações. É como um frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que surge quando não há luz. O autor eu procurei de quem é esse texto e não encontrei. E olha que a internet é fofoqueirinha, né? Eu pesquisei na net lá, mas não achei. Embora agora eu falando, né, a respeito do texto, embora eu não concorde 100% com o autor, fica fácil elucidar que a maldade que vemos diariamente, nada mais é do que a ausência de Deus. Mas Deus não é onipresente? Eu procurei esse autor também, gente, eu pesquisei na internet, eu passei até para o pastor Osés a hora que eu fui lá, mas não achei quem era também. Alguém disse o seguinte, que as decisões certas que ele tomava na vida eram Deus agindo através dele. Já as decisões erradas, era apenas ele sendo ele mesmo. Eu não sei quem é o autor, busquei, não me recordo de quem é essa frase. Mas, R.C. Sproul disse o seguinte: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele faz esse questionamento. E ele mesmo responde da seguinte maneira: bem, isso só aconteceu uma vez. E essa pessoa boa se ofereceu em sacrifício. Tá bom? Eu e você somos pessoas más.
Por mais que a gente tenha a aparência de bonzinho, nós somos maus. Davi, no Salmo 51, ele diz que em pecado ele foi gerado. Em pecado lhe concebeu a sua mãe. Nós aprendemos sobre sobre a depravação total e percebemos que a maldade está em nós. A nossa natureza é má. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Então o mundo é influenciado pelo... E nós somos o quê? Influenciáveis. Então quando a criança começa a desobedecer, não é porque ninguém está ensinando a criança a desobedecer. É porque essa maldade está implícita em nós. Não é? Lembrados da nossa maldade, prossigamos agora. Há como harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Vejamos alguns textos. Agora sim, pegue sua Bíblia aí. Eu estou até com Bíblia nova aqui que eu ganhei, ó. Muito obrigado por suas velas. Né? Abra comigo sua Bíblia aí. Gênesis 1:1. Acho que esse todo mundo sabe de cor. Como é que é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador. Nós cristãos cremos assim. Em 1800 ou foi 1600 surgiu um camarada que falou que o homem era fruto do meio, descendente do macaco. Gente, a gente olha para alguns irmãos e até lembra, mas isso não quer dizer que ele tenha nascido de lá, não, gente. Nós cristãos, eu como cristão, eu creio piamente naquilo que a Bíblia fala. Vocês entendem? Então não dá para discutir com quem não acredita. Então, aquilo que nós vamos conversar nessa noite é de acordo com o que está na palavra de Deus, que é o que eu creio. Amém? Rapaz, desculpa, queridos. Os nossos telespectadores ali estão nos assistindo pelas redes sociais. O pessoal aqui na igreja, depois que entendeu o que eu falei, que acho que lembraram de uns irmãos e falaram assim: eita, é mesmo. Mas voltando ao assunto aqui. Deus é o Criador de tudo e de todos. João, no capítulo 1, abra comigo aí na sua Bíblia aí, ou então anota para você não perder nada. João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, ele diz o seguinte: que no princípio era o verbo ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é o Criador. Para nós cristãos, isso não nos resta dúvida. Amém? Amém. Vamos prosseguir aqui, vamos lá para os Salmos. Salmo de número 33, versos 6 ao 9. Se alguém achar mais rápido que eu tenho anotado aqui, pode ler, senão eu já leio para a gente não perder tempo. Só anota, Salmo 33, versos 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Lembra que João falou ainda agora? Que no princípio era o verbo, em algumas versões a palavra, e a palavra estava com Deus, né? Estava falando do próprio Jesus. Mais à frente nós vamos ver lá, que João fala, e o verbo se encarnou, e habitou entre nós, não é? Então voltando aqui para o Salmo de número 33, verso de número 7 agora, lemos o 6. Ele ajunta as águas do mar no montão, põe os abismos em depósito. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Amém? Amém. No mesmo Salmo de número 33, você vai procurar descer o dedinho aí na leitura e vai lá para os versos de número 14 e 15. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Vamos lá? Quem que formou o coração de todo mundo? E ele contempla o quê? Toma. Pensa que é brincadeira, né? Agora vamos lá para Provérbios.
Salmos ali do lado, Provérbios. Provérbios de número 16, verso de número 4. Quem não conseguir acompanhar, vai anotando aí para conferir. Vai que eu anotei errado aqui, esqueci, né? Acontece, gente. 16:4, Uhum. Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Eita! Terra, né? Como é que fala? Manto. Mano? O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Amém? Amém. Vamos lá para o Salmo de número 124, verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, para nós cristãos, que temos a Bíblia como a nossa via de regra, como a nossa bússola, como o nosso direcional, como a palavra de Deus, não nos resta dúvida de que Deus é o Criador. Jó, no capítulo 42, no verso de número 2, ele diz o seguinte: bem seis que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. Os meus e os seus podem? Nossa, quantos não já foram? Eu tinha um propósito de ser rico. Graças a Deus, Deus me deu saúde, aleluia. Daniel no capítulo 2, versos 20 e 21. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Verso 21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Amém? Tudo isso que Daniel falou, quando a nossa mente vai lendo, a gente vai buscando na palavra e vai lembrando, né? E de eternidade a eternidade, é o Salmo 90, verso 2, né? Porque dele são a sabedoria e a força. Ele criou o homem mais sábio da terra, né? Ele estabelece reis, colocou pessoas como reis, não é? Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, não é? Aí você está lá em Daniel capítulo 2, você vai para outra página assim, vai lá, está Daniel capítulo 4, verso de número 17. Então só anota aí para a gente acompanhar e conferir. A Bíblia que eu estou lendo, ou aqui eu anotei os versos, a versão aquela NVI, né, que é a nova versão internacional, tá bom? Talvez por isso quando eu leio aqui, dê uma diferençazinha do que está escrito aí na sua Bíblia, porém o sentido é sempre o mesmo, amém? Daniel 4:17. 4:17, por favor. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer o poder, o homem mais simples. Eu vou reler na minha versão, só para eu poder acompanhar daqui. E assim, essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, né? E dá a quem quer. Ele dá para quem quer? Quem ele quer. Mas eu quero. Beleza. Ele dá se ele quiser. Ele dá a quem quer. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Daniel, mesmo Daniel 4, verso 35. Já está aí na ponta aí. Daniel 4, verso 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe o que fizeste. Olha só. Todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu
e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão ou questioná-lo porque ele faz isso. Porque ele é Deus. Ele é soberano, ele é o Criador, ele é todo-poderoso, ele é Deus. E ele faz aquilo que lhe apraz. E ele não precisa justificar os seus feitos a nós, porque eu e você somos considerados como nada. Não foi nada, né? Tem uma piada no WhatsApp, o cara que chega quebrando o outro e fala, nada, não foi nada. Nós somos sepultados como nada. Mas isso é só para nós nos colocarmos no nosso lugar. E entendermos que mesmo a gente não sendo nada, Deus nos amou. Amém? Amém. Isaías 14, verso 24. Diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Já pula lá para Mateus capítulo 10, verso 29. Diz o seguinte: não se vendem 2 passarinhos por um centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até os passarinhos que voam, Glória a Deus. livres aí, são controlados pela vontade soberana de Deus. Atos capítulo 17, verso 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Tiago, capítulo 4, verso 15. Conversão sobre os pássaros aí, né? A gente lembra de Elias, né? A Uhum. gente estava lá na caverna e de repente Isso, os povos Sim. foram ali levar pão para ele. isso. E falar de animal, a gente lembra dos leões famintos. E Daniel foi jogado lá, eles viraram travesseiro, né? O pessoal fala, virou travesseiro. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós é que somos teimosos. Tiago 4,15. Nós temos costume de falar o seguinte: amanhã eu vou fazer tal coisa, depois da manhã eu vou fazer aquilo. Aí toma uma lapada, como é que é? Quem achou pode ler. Deixar vocês ler para eles levar a lapada também. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Então, só para encerrar aqui, falando sobre a soberania de Deus, Romanos 11, verso 36. Já é conhecido dos irmãos aqui, que eu falo demais dele, que diz que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deixar os irmãos respirarem. Amém? Respirar um pouquinho. Nós vimos sobre a soberania de Deus, sabendo que existem muitos outros textos, mas trouxemos só alguns para que possamos entender, né, até o objetivo dessa ministração. Agora que a gente respirou, nós vamos ver alguns textos que nos dão base para a gente entender a responsabilidade humana, tá? Vamos lá. Perceberemos que o homem é responsável por seus atos, a ponto de ter que responder por eles. O homem tem livre agência em seus atos. Porém, como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, diz o seguinte, está escrito o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Também somos responsáveis por tudo aquilo que falamos, como nos mostram as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, verso 36. Como é que está lá? Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falar. Imagina a gente que fala tanto de besteira.
É só Deus para ter misericórdia de nós. Agora nós vamos ver aqui a narrativa de Josué. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Josué. Nós vamos ler 10 versículos. Eu quero que os irmãos, se possível, me acompanhem na leitura. Josué capítulo 24. Todos acharam? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou fala, falta logo EBD, Escola Bíblica Dominical. Josué capítulo 24, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Verso 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, verso 17, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Verso 19, nós vamos ler até o 24. Verso 19. Josué disse ao povo: ó, vocês não têm condições de servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Verso 22. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Verso 23. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Verso 24. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Vamos lá, na narrativa, Josué fala para o povo, Josué expõe a sua posição como liderança e diz que ele e a sua casa, ele e a sua família serviriam ao Senhor. Já o povo tinha a opção de fazer o que quisesse. Aí o povo: não, nós vamos seguir ao Senhor, porque o Senhor nos abençoou, cuidou da gente, livrou a gente, guardou a gente. Aí falou: ó, mas você não está em condições de servir o povo ao Senhor não, porque Ele é Deus santo. Ele é Deus zeloso. Então vocês vão ter que abrir mão do pecado de vocês. Vamos parafrasear aquilo que ele está falando. Hoje em dia ninguém mais fala em pecado na igreja, pastor, sabe por quê? Porque pecado é ruim, as pessoas não gostam de ouvir falar que elas pecam. Ofende, é. O homem quer ser irresponsável, só quer a responsabilidade de Deus para abençoar a vida dele, mas a responsabilidade dele com seus atos ele não quer. E ali, de acordo com a narrativa de Josué, o povo tinha a opção de escolher. E a decisão era de quem? Do povo. Não é assim? Que nos deixa claro as Escrituras. José ama a Deus e odeia a sua palavra. Isso. As pessoas hoje... Ninguém vai... Se você chegar para alguém e dizer, não, tu ama o diabo. Não. Ninguém quer aceitar. Não, mas o mundo está tão moderno que tem até alguns hoje que já aceitam, né? Mas assim, amar a Deus todo mundo diz que ama. Mas Jesus falou que aqueles
que o obedecessem, esses eram os que o amavam de verdade. Vós me amais. Guardareis os meus mandamentos. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Olha, nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. João, no capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém? Mateus 12, versos 36 e 37, diz o seguinte: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Não é? A responsabilidade humana. Aquilo que nós falamos, as decisões que tomamos. Romanos 14, verso 12. De maneira que cada um de nós... Cadê? Acha aí, para vocês acharem. Eu sei que essa lapada é boa, peraí. Romanos 14, 12. Não quer levar sozinho, não? Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Só isso? Só isso. De maneira que cada um de nós dará conta de quem? Si mesmo. Mas tem tanta gente cuidando da vida dos outros. Não é? Mas você pode ajudar. Você pode cuidar da vida dos outros ajudando, sim. É um dever nosso como cristão. Agora, o que não é correto é só para falar da vida alheia, né? Isso não. Mas cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Não adianta querer vir com aquela conversinha mole igual Adão. A mulher que tu me deste. Não. Você é responsável pelas suas atitudes. É você que vai prestar conta sobre a sua vida para Deus. Ah, mas o meu pastor, o meu pai, a minha mãe, qualquer pessoa, o responsável pela sua vida é você. O seu pai vai procurar te orientar no caminho correto. O seu pastor vai pregar a palavra de Deus para você. Porque esse é o correto. A sua mãe vai te orientar no caminho de Deus através da palavra do Senhor. Mas responsável pela sua vida é você. É isso que a Bíblia está falando. Jeremias capítulo 21, verso 8. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Agora vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Achem aí. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e destruição. Agora pula lá para o mesmo capítulo 30, lá para o verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os vossos filhos vivam. Amém? Amém. É posto diante de nós decisões para tomarmos. Decisões pelas quais nós somos responsáveis. Não adianta eu dizer que não, mas foi não. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Eu posso ser influenciado por outras pessoas? Sim. Mas a responsabilidade da decisão tomada por mim é minha. Vocês entendem isso? Que mas no A, B, C, D, o alfabeto inteiro te influenciou. A decisão, ou a responsabilidade da decisão que você tomou é sua.
João capítulo 6, verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Primeiro nós vimos textos que mostram a soberania de Deus, que agindo, né, eu lembrei aqui agora de um texto que eu não coloquei, que é aquele assim: agindo eu, quem impedirá? Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, soberano, criador, todo-poderoso, né? Conta as estrelas, chama pelo seu nome. Tem um monte de versículos que eu não coloquei aqui, tem uns que eu gosto, que eu não coloquei aqui, que é para eu mudar, né? Só sai daqueles. Aquele fala assim: quem é como o nosso Deus que habita nas alturas, que se inclina para ver os céus e a terra. Esses textos são para mostrar para a gente a grandeza do nosso Deus. Deus soberano, todo poderoso, criador de tudo. Os outros foram para mostrar da nossa responsabilidade. Entre eles eu nos lembrei dos nossos pecados, né? E agora nós falamos alguns textos que mostram para a gente que a decisão é nossa. Porém, a consequência das decisões também são. Amém? Agora nós vamos ver alguns textos que nos servirão de alicerce entre a vontade soberana de Deus e a responsabilidade humana. Porque, como vimos nos textos acima, Deus é soberano em tudo que faz e decreta, e também o homem é responsável pelas suas escolhas e terá que prestar conta dela diante de Deus, até mesmo das suas próprias palavras. Amém? Isso ficou claro, não ficou para a gente? Se não ficou, é só reler lá os textos que a gente marcou aí, sim. Só o texto que você citou agora é Isaías 43, 13. Agindo eu. Eu sou Deus também, de hoje em diante eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar as minhas mãos. Agindo eu. Isso. É porque tem um monte que eu não coloquei, né? Mas a gente vai falando e vai vindo na memória. A gente vai lembrando. Mas é até bom para os irmãos, mas só saiba aqueles textos. Quisera eu saber só aqueles e viver aqueles textos. Né? Porque adianta saber um montão e não viver nenhum, não é? Então, ó. Agora nós veremos alguns textos que nos servirão de alicerce entre a vontade soberana de Deus e a responsabilidade humana. Porque vimos nos textos acima, nos textos anteriores, que Deus é soberano em tudo que Ele faz e decreta, e também o homem é responsável pelas suas escolhas, e terá que prestar conta até das suas palavras, né, diante de Deus. Então vamos lá. Êxodo capítulo 9. É o segundo livro da Bíblia. Eu queria que esses vocês acompanhassem comigo. O pessoal que está lá fora por causa do calor também acompanhasse. Vamos aí. 9. Êxodo 9. Vamos ler os versos 34 e 35. E logo em seguida, na sequência, Êxodo 10, versos 1 e 2. Tá bom? Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Só dar uma pausa aí, vamos lá. Eu vou reler aqui para o pessoal que está em casa. O pessoal que está aqui já ouviu, mas que o pessoal que está em casa consiga entender. Vamos lá. Quando o Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, ele pecou novamente, obstinou-se em seu coração, e ele e os seus conselheiros. Faraó, depois que viu que Deus tinha maneirado ali nas pragas que ele havia, uma das pragas que ele havia lançado, ele endureceu o coração e falou assim: não vou deixar esse povo ir. Não é? Mas o verso 35 diz: o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito para quem? Moisés. Agora vamos lá. 10, versos 1 e 2. Pode ler, filho. O Senhor disse a Moisés:
Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes os meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Vamos lá. Na narrativa de Êxodo, capítulo 9, versos 34 e 35, nós vemos Faraó endurecendo o seu coração. Ele fala: Deus já amenizou as pragas, agora eu não vou deixar mais o povo ir. Não é? Já na narrativa de Êxodo, na sequência, Êxodo 10, versos 1 e 2, Deus, no verso 35, já relata que Deus já havia dito isso para Moisés, que seria assim. Aí no capítulo 10, verso 1, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, pois eu tornei o coração dele obstinado, ou seja, eu endureci o coração de Faraó e dos seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como eu, Deus, zombei dos egípcios, como realizei os meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. À primeira vista, Faraó endureceu o coração por si próprio. Não é assim? Eu tomei a minha decisão. Mas nós vemos, na continuação da narrativa, que quem estava no controle de tudo e com o objetivo que lhe aprazia era Deus. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que lhe apraz. No primeiro texto, o homem acha que está no controle de suas ações. Já no segundo, mostra quem realmente estava no controle. Deus usa até a nossa maldade para cumprir os seus propósitos. Gênesis 45, vamos lá? Pode ler que a gente vai um bocado. Vamos ler os 4 versículos. Gênesis 45, a partir do verso 4. Deus usa a maldade a própria maldade do homem para cumprir os seus desígnios. Em Gênesis 45, verso 4, nós vamos ver uma narrativa linda de algo que aconteceu a José. A Bíblia fala que nós aprendemos, que José era um tipo de Cristo quando ele perdoa os seus irmãos. Porque os irmãos dele pisaram na bola, não pisaram? Vacilaram com ele? Vacilaram. Venderam ele? Venderam. Mentiram para o pai como se ele tivesse sido morto por um bicho. Mas ainda assim, Deus fez José entender que aquilo tinha um propósito. Vamos ler? Gênesis 45, a partir do verso 4. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vossas vidas que Deus me enviou antes de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Deus usa a maldade do coração do homem para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus desígnios, porque Deus está no controle.
Amém? Gênesis 50. Nós estávamos em Gênesis 45, lá para Gênesis 50. Já estou quase encerrando, gente. Gênesis 50, verso 20. Ele diz o seguinte: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora vamos lá para Atos, capítulo 2, verso 23. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Está falando de quem? De Jesus. A gente pula agora lá para Atos capítulo 4, versos 27 e 28, que diz o seguinte: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão para que acontecesse. Quando nós compreendemos que Deus está no controle de tudo, e que Ele usa a própria maldade do coração do homem para cumprir os seus desígnios, nós vamos entender com maior facilidade e perceber como é que as pessoas poderiam estar com os corações tão endurecidos contra Cristo, para o crucificarem, porque essa era a vontade de Deus, porque precisava que Cristo morresse em nosso lugar, para que hoje eu e você tivéssemos vida. Porque só através de Cristo eu era incapaz de pagar o preço. Você era incapaz de pagar o preço. Seus pais eram incapazes de pagar o preço. Todos nós juntos somos incapazes. Éramos incapazes de pagar o preço. Mas Cristo veio e sofreu em nosso lugar, para que através de Cristo, eu e você, hoje pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Isaías capítulo 10, já estou encerrando, tá, gente? Isaías capítulo 10, verso 5. Abre aí comigo que a gente vai ler 10 versos aqui. A gente já está quase encerrando. Isso, está quase encerrando já. Essa é a última leitura grande. Vamos ler juntos? 10:5. Isaías capítulo 10, vamos ler do verso 5 ao 15. Eu vou ler com os irmãos me acompanhem, por favor. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como lama nas ruas. Mas não é o que eles pretendem, não, é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam: acaso não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemes? Amate não é como Asparde? E Samaria como Damasco? Assim como a minha mão conquistou esses reinos idólatras, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei agora o rei da Síria, pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a minha força, com a minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros,
como um poderoso, subjuguei os seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar o ninho, assim estiquei o braço para apanhar as riquezas das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou desse um pio. Será que o macho que se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é a madeira. Vamos lá, deixa eu só ajudar a compreensão dos irmãos aqui. O povo de Deus havia pecado, mas o povo de Deus peca? Né? Então vamos lá, mas Deus havia dito para o povo que se eles pecassem, eles iriam penar, certo? Aí Deus falou que estava levantando o rei da Síria. E o rei da Síria iria castigá-los. E era um cara ímpio. Mas Deus iria usá-lo para cumprir os seus desígnios. Porque Deus falou que ia maltratar o povo por conta da sua desobediência. Aí Deus fala que iria usar aquele camarada. Mas depois, ele ia pegar aquele camarada e iria colocar ele no lugar dele. Porque ele estava achando que ele estava fazendo aquilo porque ele era o bonzão. O faça e aconteça. Não. Então, só para que os irmãos entendam esse texto que nós lemos. Amém? Nós conseguimos perceber que Deus, em sua soberania, usa nossas vontades para cumprir os seus propósitos, os nossos erros para nos castigar e a sua bondade e misericórdia para nos salvar. Vamos lá. Deus, em sua soberania, Ele usa as nossas vontades para cumprir o seu propósito. Nós vimos que Deus criou até o homem mau para o dia do... Não foi isso que nós lemos? Ele usa até os nossos erros para nos castigar. Mas vamos recordar que, se não me falha a memória, como pode falhar sempre, lá em Hebreus diz o seguinte, que Deus açoita a todo aquele que Ele toma por filho, como um pai que corrige o seu filho. Não é? Então Ele usa os nossos erros para nos castigar, e a sua bondade e misericórdia para nos salvar. Eu relutei para não tocar nesse assunto, mas não tem como eu não falar. Mas alguém pergunta, ué pastor, mas e o livre-arbítrio? E agora, e o livre-arbítrio? Nós não temos tempo para discorrer nesse assunto, mas eu iria falar para você bem assim, acha ele na Bíblia e traga para mim, que a gente vai debater sobre ele. Porque livre-arbítrio não tem na Bíblia. É invenção dos homens. Ah, tá bom, mas nós também não vamos encontrar na Bíblia falando sobre a Santíssima Trindade. Não vamos. Essa foi uma percepção dos homens. Que eles perceberam que na ação divina agem em conjunto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não estava louco quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus trino, que age. O Filho cumprindo a vontade do Pai e o Espírito Santo nos moldando e nos convencendo do nosso erro. Amém? Tudo bem, não terminou de mais tentar. Eu não consigo enxergar um homem caído e atraído pelo pecado, ter um arbítrio livre da influência do mesmo, sem a ação do Deus Trino através do Espírito Santo. Vamos lá. Por nosso arbítrio ser livre, ele precisaria não ser influenciado nem pelo bem, nem pelo mal. Paulo, lá escrevendo aos Romanos, Paulo, eu não me recordo agora o texto, nós lemos ele recentemente aqui na igreja, que ele fala o seguinte, o bem que eu queria fazer, eu não faço, já o mal que eu não quero fazer, sim, esse eu faço, mas eu faço, não por conta dos outros, mas por conta do pecado que habita em... Então, se ele não faz o bem que ele queria fazer, e faz o mal que ele não queria fazer, por causa do pecado que habita nele, ele está sendo influenciado por quem? Pelo mal.
O nosso arbítrio não é livre, porque nós somos influenciados pelo mal. Lembra de um autor que eu falei, que eu não me recordei o nome dele, procurei e não achei, mas que ele disse o seguinte, que quando eu tomo uma decisão correta, é Deus agindo na minha vida, mas quando eu erro, sou eu sendo eu mesmo. Assim somos nós. Infelizmente, o nosso arbítrio não é livre, porque nós somos influenciáveis, e o pecado habita em nós, e o mundo jaz no maligno. Então, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos não tomam decisão. Vocês já ouviram falar de alguém que quando foi vestir um ente querido que tinha morrido, naquele momento de dor e tristeza, ele falou assim, opa, para aí, não bota essa roupa em mim não, que eu não gosto. Mulher principalmente, não, bota aquele outro vestido que essa me deixa gordo. Não é? Não, nós nunca ouvimos falar nisso, porque, gente, infelizmente o outro não toma mais decisão nenhuma. E assim éramos nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se não houvera a ação salvífica da parte de Deus, enviando Jesus e o seu Espírito soprar o fôlego de vida em nós, para que nós vivêssemos novamente, nós ainda estaríamos mortos. Amém? Mas nós temos uma livre agência, onde temos o direito de escolha, onde podemos e devemos tomar as nossas próprias decisões, sem nos esquecermos que nós responderemos por ela. Tá bom? Quanto à soberania de Deus, é como se ela caminhasse numa linha paralela, junto com a responsabilidade humana. O pessoal de casa não vai conseguir ver, mas você que está aqui, ó, olha para o teto. Ele tem uma linha paralela. Vocês já viram? Já foram em algum lugar que tem a linha de trem? Que é a linha de trem bem retão assim. Ela tem duas... Então são dois trilhos, né? Paralelos um ao outro. E você percebe que você olha lá longe. É como se elas se encontrassem, mas sem se encontrar. Assim na nossa vida, no nosso cotidiano, caminham a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Porque tudo que nós vamos fazer é de responsabilidade nossa. Mas todo o bem que nós viemos a fazer, a glória é de Deus. Porque o morto não toma decisão. E tudo aquilo que nós viemos a fazer, para a glória de Deus, é o nome dele que tem que ser exaltado. Assim somos nós, tomamos nossas decisões e fazemos nossas escolhas de acordo com as nossas vontades, sabendo que um dia nos encontraremos com o Pai. Para encerrar, eu queria ler 2 versículos rapidamente com os irmãos. Mateus capítulo 25, verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí lá no verso 41, então ele dirá para os que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que as nossas decisões sejam pautadas nas Escrituras e de acordo com a vontade de Deus, para que nós, ao nos encontrarmos com Ele, possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor José, desculpe o horário, mas eu precisava mostrar os textos para os irmãos, porque eu tenho certeza que, se ficar alguma dúvida, vocês têm os textos para recorrerem. Amém. E contra o que eu falei, tudo bem, vocês podem discordar à vontade, porém, enquanto que está escrito, não é mais comigo que você vai brigar. Amém? Pastor Oséias? Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Muito bom, irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Aprendemos sobre a soberania, sobre a responsabilidade humana,
não é? E o nosso desafio daqui para frente, não é? De que quem é o Deus soberano e o nosso compromisso de respeitar e entender esse Deus soberano. Vamos ficar de pé? Vamos dar a bênção apostólica e já finalizar esse culto. Obrigado aos irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa. Deus abençoe a sua vida. Vamos nos encontrar semana que vem na sala de oração. Nós estamos finalizando uma série de mensagens sobre as doutrinas do arrependimento. Vamos finalizar nessa quarta-feira, provavelmente. Tá bom? Você pode nos acompanhar nos nossos canais. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Semana de bênção. Deus abençoe. Nós vamos se ver então na quarta-feira às 20 na sala de oração e domingo que vem em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe.